Tudo bem, Sérgio? Bom dia. Tranquilo. Mais um dia de frio em Pelotas, né? E a gente recebe uma visita muito importante, nosso amigo Antônio Carlos Barum Brode. Antônio Carlos Barum Brode. É isso, o nome ao menos é grande, né? É verdade. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Muito obrigado pelo convite. Já havíamos previamente agendado, mas houve alguns desvios de rota, né? Mas hoje, felizmente, eu pude vir e te agradeço novamente o convite. Estou à disposição e também bom dia, um abraço aos ouvintes. Um dia bonito, como eu, apesar do frio, né? Um dia muito bonito. Um inverno seco, ainda bem, né? Eu gosto do frio, eu sou daquela turma que gosta do frio. Mas, claro, tem que ser com um dia assim, um dia frio, seco, sem aquele verão. Aquela umidade ninguém merece. Não. Mas o frio eu acho interessante, essa cultura do frio nossa aqui. A gente tem que explorar isso melhor, eu acredito, porque é diferenciado, né? O país é um clima que a grande maioria é um clima de calor, e nós temos essa possibilidade de explorar o frio. Então temos que trabalhar com essa perspectiva também. A questão gastronômica. Claro, mas eu inclusive não entendo, às vezes, assim, eu viajo muito, né, Geraldo sabe, e a gente às vezes para em alguns restaurantes, até na beira da estrada, enfim, novos, em construções de pouco tempo. Eu não consigo compreender como é que os caras não têm uma lareira enorme lá tocando fogo, né? Como é que não tem um aconchego. Aí eles fazem aqueles bastantão, assim, né? Aqueles salões enormes com mesas de forma que nós, um frio, todo mundo comendo de japona, de cachecol. Aí você me pergunta, é uma oportunidade de aquecer, botar uma lareira, fazer as pessoas chegar mais perto, fazer um chimarrão. Botar um pelego numa lareira. Mas não, isso ainda não vi, estou por ver, mas ainda não vi. Tem uma coisa que eu vi esse dia, vou fazer um comercial de graça aqui. Sabe o pátio ali no Osório? Sei. A ideia ali vai fazer isso. Ele está com uma ideia, ele está ajeitando e vai ficar uma estrutura muito bacana. Essa nossa possibilidade de ter esse diferencial é o que realmente as pessoas querem, né? Ser igual a tudo que é lugar. Sair de casa. Então eu sou um defensor, assim, acirrado de lareira, de ambientes, de recantos que produzam essa possibilidade das pessoas ficar mais tempo. Se está frio, gelado, dentro do ambiente, não vai sair. Tu vai lá, come, tu vai comer, toma um cafezinho rápido e vai embora. Vai embora, adianta para casa e se abafar, tá? Claro. Mas quem é Antônio Carlos Barum Brode? Bueno, Antônio Carlos Barum Brode é pessoa física. Um jovem senhor. Um jovem senhor vovô. Um jovem senhor vovô. Meus netos queridos, tenho 5 filhos. Eu sou natural de Pelotas, nasci numa data bastante significativa, né? 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu acho que foi uma grande homenagem assim, à minha mãe e também todas as mulheres, eu sempre brinco com isso. Eu nasci em Pelotas, praticamente toda a minha vida, né? Até me formar, depois sair de casa, casar, enfim. Morei ali na Deodoro, com o Rafael Pinto Bandeira. À época, praticamente existia a nossa casa e mais uma ou duas, não lembro bem, era pequeno, mas a Osório, a Rua General Osório, por exemplo, terminava onde hoje ali a padaria Panenil. Então ali foi a região que eu vivi toda a minha infância, eu me criei ali com aquela molecada de rua toda, né, jogando taco, pandora, futebol, aqueles campos que fazia. Hoje a Coabipel ali tinha o campo do Tamandaré, tinha o Estrela e tinha o Oriental, e a gente passava jogando bola ali o dia inteiro, as Bituína, ali acampava. Tu só tinha lá no outro lado a Panambra, que se enxergava, e o Cassiano Nascimento. O resto tudo era campo. Era um campo. Um troço maluco. Depois lá no fundo do campo do Joá. Exatamente. Aonde a Dom Joaquim, hoje todo mundo caminha, aquilo ali era uma continuação do Pepino, né? Então essa foi a região que eu me criei, minha infância toda ali na rua. Estudei no Brasil, no primeiro, chamado antes era o Jardim da Infância, primário. Depois ginásio Gonzaga, fui para o Gonzaga e depois para escola técnica, né? Então,
Quem é Antônio Brode? Sou um cara assim, do bem, uma pessoa de bem com a vida, não tenho nenhum tipo de preconceito com nada, gosto de todo mundo, me identifico com todas as pessoas, independente de religião, credo, time de futebol, partido político. Procuro levar a vida assim de uma maneira bastante simples, mas intensa, e sou uma pessoa que gosto muito de viver as coisas que aparecem para mim, né? Desde pequeno sempre gosto de futebol, sempre joguei futebol, tenho desde pequeno assim pela própria família, a constituição da minha família, uma veia política bastante significativa. Desde pequeno ouvindo política dentro de casa, meus primos, meus tios, primos, enfim, e fui um cara que procurou dar sentido na minha vida, né? Tenho 5 filhos, 4 do casamento com a Maria da Graça Alcântara e 1 com a Márcia Marangon, que são a minha alegria, né, minha satisfação. Desses 5 filhos eu tenho 4 netos, e a minha vida toda foi pautada assim por objetivos, talvez a grande maioria deles nem tanto pela minha vontade própria, mas acabaram sendo objetivos que depois eu encampei em função de toda uma história de vida. Então, como eu te disse, depois que eu fui para a escola técnica e me formei, eu fiz curso de telecomunicações, a primeira turma em 75, porque na época o Brasil apresentava assim um boom muito grande na área das telecomunicações. Eu já fiz a Copa do Mundo de 78 na Argentina. Então todos os equipamentos estavam sendo implementados, as novas tecnologias entrando principalmente por Foz do Iguaçu, no Paraná, para fazer a ramificação. E eu tive a oportunidade, a sorte também naquela época, né, os empregos assim, eram muito tranquilos, assim, bastava tu dizer para onde é que tu queria e tu ias. Tanto é que na época eu e mais um colega, nós poderíamos ter ido para a CRT em Porto Alegre, nós tínhamos convite para ir para a Telepar, que era uma das Telecomunicações do Paraná. A Telecomunicações do Paraná, que era uma das grandes empresas na época, e a Telerge no Rio. A gente, gurizão aí, 18 anos, esperou completar aquela função do quartel. Vamos para o Rio, né, tia? Já que a gente tem a opção de escolher, vamos morar no Rio. E assim foi, fiquei lá no Rio quase 3 anos, praticamente, na época que o Rio era o Rio, né? Hoje o Rio, infelizmente, as últimas vezes que eu voltei, é uma decepção só, uma cidade, um estado totalmente Está fechado, né? O Rio de Janeiro hoje eu brinco assim às vezes, né? Mas não é tão brinquedo. O Rio hoje é um portal do terceiro mundo, né, Geraldo? Tudo de ruim está acontecendo lá. Tu vê um estado que tem todos os governadores presos, prefeito preso, envolvido agora, último escândalo que já era sabido, mas não dito, porque não tinha essa forma assim contundente, agora revelada. Compraram Olimpíadas, entendeu? Quer dizer, o Rio virou realmente uma cidade assim que era a postal do Brasil, virou uma chacota. Portal, terceiro, não tem menor atrativo. Aí fiquei lá 3 anos no Rio. A princípio fui para estudar e trabalhar, acabei só trabalhando, porque era difícil. Trabalhava na Telerge, em Botafogo, num processo de plantão, porque as centrais novas exigiam, né, rotinas protocolares, então a gente fazia as rotinas à noite, já chegando o computador, né, tudo automatizado. As chamadas eram da Siemens, eram centrais de última geração da Siemens, que eram fabricadas na Bélgica. Então uma coisa assim bárbara, né? A Bélgica tem uma tradição muito grande ali na telefonia. E aí fiquei lá por esses 3 anos, depois voltei porque eu queria realmente estudar, passei no vestibular da engenharia elétrica na Católica, vim estudar. Conheci a Graça, né, que na época é minha esposa, aí depois casamos e eu fui convidado para ir para a CRT em Porto Alegre, porque eu já tinha anteriormente esse convite quando estava no Rio, e voltei com muita informação assim, de tecnologia. E aí tu vê como é que é o destino, né? Quando eu fui para a CRT, onde eles me colocaram o convite foi feito para eu atuar junto ao centro de treinamento da CRT, exatamente para trabalhar como instrutor, chamado assim, que era um professor, né? Para preparar os novos técnicos que estavam chegando. E assim foi feito, eu fiquei 1 ano e pouco lá, e aí apareceu a oportunidade de vir para a escola como professor. Naquela época não havia concurso público ainda, os professores eram estatutários,
E eu acabei sendo convidado pelo professor Iturrier, que era um ícone assim, no curso de eletrônica. Ele gostava muito de mim e conhecia a minha história. E aí eu voltei, dia 15 de março de 79, eu ingressei na Escola Técnica como professor, são 40 anos já. Na ETP? Isso não já era ETP. ETP foi até 71, se eu não me engano, ou 70, agora me fala na memória. E aí, Geraldo, eu fiquei esses 40 anos envolvidos com a educação. Então, esse sou eu, a pessoa assim que trabalhou no sentido de sempre buscar espaços e sempre aproveitar os espaços, né, com o objetivo de servir, em geral, e me dedicar àquilo que eu fazia. Aí fui aluno, fui professor, fui coordenador pedagógico de 2 cursos, fui membro do sindicato, fui membro dos conselhos, sempre eleito pelos pares. E a experiência foi crescendo. Fui diretor de recursos humanos, exatamente, aí tu vai, né, te empoderando, assim, né, um sentimento de pertencimento muito grande da instituição, até que em 2004 eu fui eleito diretor-geral do então Cefet, né, e para minha grata alegria, surpresa, satisfação, honra, enfim, tudo que possa ter de bom, fui posteriormente eleito reitor do Instituto Federal. Né? Fiquei por 8 anos à frente da instituição, exatamente no momento de crescimento, de expansão em todo o país, e eu tenho essa honra, eu levo comigo esse orgulho, junto com a equipe que trabalhava comigo, de ter recebido uma instituição que na época tinha em torno de 4 a 5 mil alunos, né? O campus Pelotas, hoje ali, e um campus começando ainda incipiente em Sapucaia. E quando eu saí, 8 anos depois, nós saímos aí hoje com 20, quase 23 mil alunos, são 14 campos, né, em 12 cidades, 13 cidades. E Pelotas criamos as engenharias, criamos os cursos de pós-graduação, implementamos a gratuidade absoluta nas taxas de matrícula, criamos as diretorias de assuntos internacionais que nos possibilitaram uma série de convênios com a Europa, Estados Unidos, Colômbia, México, Argentina, Uruguai, a Europa, Portugal, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, no Canadá também. Então a instituição deu um salto de qualidade muito grande, né? Vieram os mestrados, doutorados, e eu me sinto muito orgulhoso disso. Agora já estou na reta final, mas em suma, o que eu fiz na vida foi isso. E domingo é ver o jogo Pelotas, às vezes quarta-feira, às vezes de cabeça quente, às vezes de cabeça. Mas, Broche, tu fizesse 8 anos como reitor, reelegesse e indicasse o teu... Os outros dois. Os outros dois. Tanto o Marcelo, o professor Marcelo, né, Bender, que me sucedeu. Depois o Marcelo não quis ir para a reeleição, o Marcelo optou pela carreira acadêmica, né, ele foi fazer o doutorado dele, passou um tempo fora do país, retornou agora. E aí então a gente trabalhou para a campanha do Flávio Nunes, que se elegeu reitor, que hoje é o nosso reitor, né? Do qual eu tenho a honra também e o orgulho. Fui professor dos dois, quer dizer, então é uma coisa assim que é muito legal. E o Flávio me convidou para trabalhar na assessoria dele, né? Quer dizer, assessor do reitor. Assessor direto. E aí eu trabalho nessa, digamos, nessa linha assim da política institucional, né, Geraldo? Sim. Eu fico ao dispor do reitor, do professor Flávio. Esse conhecimento, né? Eu procuro ajudar, eu procuro, melhor dizendo, eu procuro não atrapalhar. Eu apenas intercedo quando ele me chama, quando ele pergunta, mas estou ali na retaguarda. Ele tem uma linha de governo e... Claro, lógico. E quando precisa de alguma coisa minha, eu vou a Porto Alegre, eu vou a Brasília, eu vou aqui, eu vou ali, vou substituir uma formatura, vou num encontro, vou num seminário, onde ele achar que é importante a minha presença para representar o Instituto, e a ele eu estou à disposição. Outra coisa, passando por toda essa experiência, tu te tornou hoje um dos maiores gestores de educação dessa nova geração, né, Branche? Isso aí tu, graças a esses grandes lançamentos que tu gerenciou, que tu administrou, esse número incrível de pessoas que passaram pelo
teu período, né? É verdade. Eu te diria assim, ó, eu sou uma pessoa privilegiada, viu, Geraldo, nesse aspecto da educação. Eu me considero assim, né? Eu tenho muita assim, um sentimento muito forte, uma dedicação muito forte e um instinto de gratidão a todas as pessoas que me ajudaram. Eu sou uma pessoa que eu consigo entender que as engrenagens elas só giram à medida que há uma equipe trabalhando por isso. Se um dente daqueles quebrar ou se uma das engrenagens sair fora do processo, ele entrava. Então eu tenho muito orgulho de ter sido sempre acompanhado por pessoas assim de alta qualidade, né, que me ajudaram muito. Mas o que ocorreu foi o seguinte, dentro dessa linha de privilégio, como eu digo, né, eu tive a sorte, por um lado, e obviamente não tem por que não se dizer sem falsa modéstia, tem que ter competência, sua sorte não ajuda ninguém, de estar no lugar certo na hora certa, porque tu é responsável por determinadas situações que têm que ser feitas e se tu não fizer, não tem dinheiro que ajude, não tem sorte que ajude, né? Aí então, tem que ter criatividade para exatamente. Então, dentro da área da educação, assim, ó, eu ainda tive e tenho até hoje comigo, né, esse patrimônio enorme de, além de estar há 40 anos ligado à rede federal, por aí os ouvintes podem imaginar, né, quantos ministros já passaram ao longo desses 40 anos que eu tive a oportunidade de comparar, quantos secretários nacionais de educação já passaram, quantos secretários nacionais de educação profissional e tecnológica, que é exatamente as que convergem para os institutos federais, escolas técnicas. Então eu pude pegar, eu tive uma experiência assim de todos as matizes, né? Dos melhores, dos piores, aqueles que realmente veem a educação como investimento, aqueles que veem a educação como gasto, aqueles que acham que a educação é, assim como eu, né? Que é a mola propulsora da desenvolvimento de um país, os outros acham que apenas a educação é um proforme e tal. Então, além da rede federal, com todo esse tempo de experiência e administração que eu pude ter, eu ainda tive também a possibilidade de trabalhar junto ao Estado, na Quinta CRE, uma experiência assim magnífica, valiosíssima. Eu até hoje tenho uma gratidão enorme pelo fato de ter ido para lá, né? O convite me feito à época, o secretário Vieira da Cunha, uma pessoa assim muito tranquila, uma pessoa muito do bem, assim, ficou para mim uma imagem assim de um político realmente como deveria ser, né, na minha opinião. Cara coerente, correto. Coerente, correto, tranquilo, transparente. Me identifiquei muito com ele por essa questão de tentar resolver os conflitos, entende? De sentar numa mesa e conversar, trabalhar, ouvir o outro, enfim. Acessível, no caso? Muito acessível. E eu fiquei por 18 meses, um tempo relativamente curto, mas muito intenso. E ali aprendi muita coisa também, porque eu vivi uma outra realidade, como tu te reportasse há pouco tempo. Tu trabalhar com um orçamento de 430 milhões, como é o IFSU hoje. Maior de muitos municípios. Maior de 70 municípios, 70% dos municípios do Rio Grande do Sul, claro, com certeza. E depois tu trabalhar com um orçamento que praticamente inexiste, que ele passa a existir a partir das suas necessidades, né? Lutando com dificuldades para tudo, e vendo aquelas professoras, aquelas colegas, não só da coordenadoria, mas das escolas em geral, porque a Quinta CRE abrange 18 municípios, 132 escolas. Então eu tive a oportunidade de conviver muito com essas colegas, que a maioria são mulheres, e assim, ó, e investir em tudo que eu podia para tentar ajudá-las, né? Porque mesmo que não houvesse, por vezes, orçamento ou financeiro, algumas coisas podiam ser feitas sem esse, digamos assim, necessidade específica do dinheiro. Mas era muito complicado, assim, a parte operacional, ainda é, e eu acredito a prioridade de um país, de um estado, de um município, investimento na educação. Porque é ali que tudo começa, principalmente as professoras de séries iniciais, né? As alfabetizadoras, as pedagogas, as pessoas que se dedicam ali com um salário
baixo, que muitas vezes ainda, né, está sendo parcelado, com dificuldades, mas elas estão ali no dia a dia dando o seu todo, enfrentando Professor é dificuldades. vocação, né? É vocação. Ué, é professar, né? Já está dizendo professor é professar. Realmente é uma vocação. E isso precisa, e foi muito bem colocado por ti, isso precisa ser insistentemente dito para que a profissão de professor não vire um tipo assim, não tem nada para fazer você professor, entende? Não pode. Eu acredito aos professores, principalmente os professores das séries iniciais, do ensino básico fundamental, a razão de toda uma geração ser bem ou mal sucedida. Não estou colocando com isso a condição de pôr no professor essa responsabilidade. Eu estou dizendo que se ele tiver condições, se ele for realmente reconhecido, duro, ele vai fazer a grande diferença. Por isso que às vezes eu me debato muito, né, quando vem essas histórias de reforma do ensino, reforma daqui, reforma dali. Nunca chamo os professores raiz, como se diz, para debater esses assuntos. Aquele da base, não é? Aquele da base, aquele que está na sala de aula, aquele que sabe realmente o que acontece, aquele que sabe realmente onde está a necessidade de se fazer alguma coisa. Infelizmente, o Brasil é um país, e isso vale para a educação, mas vale para eles como um todo, e isso é algo que eu há muitos anos digo, né? O Brasil, infelizmente, é um país que ainda hoje não tem projeto de Estado. O Brasil vive de projetos de governo. E onde tu tens projeto de governo, principalmente em áreas sensíveis como a educação, que não podem ter solução de continuidade, ao contrário, precisam estar sempre num crescente, não é? Tem que ter um planejamento de anos que não possa ser mudado, independente do governo que entre, né? Seja de esquerda, de direita, não interessa. Tem um norte para ti. Mas não é assim, infelizmente. Então nós temos, né, essas mudanças a qualquer momento inesperadas, que normalmente vêm de cabeças de doutos, como eu digo, né, as iluminadas, que estudam as teorias dos grandes pensadores, mas não vão na sala de aula. Nunca passaram lá na base. Vão saber o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá. Fica tudo naquela teorização dos processos, entende? Sim. E aí fica lá próprio da professora, sofrendo, sendo obrigado a trabalhar com carga excessiva, não tem muitas coisas, às vezes nem condições de planejar a sua aula, dá uma aula de manhã numa escola, de tarde numa, de noite na outra, para cumprir a carga, para poder fazer um salário melhor. E essa é a realidade da educação no Brasil como um todo, tirando desse contexto, né, exatamente as escolas técnicas, chamadas assim, de onde o IFSU faz parte, a rede federal, que ali nós ainda temos uma ilha de excelência. Isso é tão verdade, se tu colocar, por exemplo, os números do Brasil no exame PISA, que é o exame internacional, para ver a avaliação do ensino, né? Nós estamos lá, sei lá, em que lugar, quase 100. Se tu colocar só a Rede Federal de Educação Profissional, a gente fica entre os 10. Então, para tu ver como é importante a infraestrutura, a capacitação docente, né? A capacitação dos técnicos administrativos e fazer o aluno se sentir pertencente àquele meio e não deixar o aluno à mercê, muitas vezes, de outras atrações externas que acabam fazendo com que ele enxergue a escola como algo negativo. Aí depende da escola, ele não cuida, ele não tem comprometimento. Ele não tem comprometimento. Então, nesse ponto, eu acredito, né, a importância assim, que eu tive a oportunidade de ver. E também o Sistema S, do qual eu sou ainda indicado pelo Ministério da Educação, conselheiro do SENAC regional, era do SENAI também, agora não sou mais, onde tu tem o outro lado, né? Aí tu tinha o lado da indústria, a formação para a indústria e a formação para o serviço. E tudo isso é educação, e a educação séria, a educação comprometida, a educação de professores bem pagos, de professores que possam ter realmente condições de se dedicar, ela faz toda a diferença. Então é só mais ou menos o que eu fiz a minha vida toda, né, Geraldo? Vim sempre nessa toada aí, mexendo com a educação, mexendo com essas
questões administrativas, né, de cunho educacional, que é bastante complexo. A administração pública é complexa e burocrática, mas eu tive sempre um foco muito fechado nisso. E a minha vida particular é viver o fim de semana, fazer meu churrasquinho com meus filhos, ir no Cruz de Malta, tomar uma cerveja, comer um croquete durante a semana. O jogo do Pelotas, assistir um filme na televisão, e viajo bastante, né, em função do meu cargo. Já viajava muito mais, teve um ano que eu fui a Brasília, eu fui acho que quase 20 vezes a Brasília num ano. A média era 16, 17. Para fazer, porque tem que ir, essas pessoas têm que entender. Fulano está sempre viajando, tem que viajar. Parado aqui que tu não vai conseguir nada. Parado não consegue, tu tem que ir atrás, tem que ter contatos, tem que saber como chegar, tem que saber com quem falar, tu tem que fazer relações. Até hoje, eu saí da Reitor em 2013, até hoje os meus contatos estão lá postos, né, para ajudar. Mas eu fui lá, tu tem que montar e depois tu tem que manter no sentido assim de manutenção. Então tem que viajar, porque sem viagem nós não teríamos as engenharias, sem viajar não teríamos pós-graduação, sem viajar não tinha esse monte de campo, sem viajar não tinha mobilidade internacional, sem viajar não tinha uma das coisas mais importantes que eu acredito, né, que foi feita, a Escola Binacional em Livramento, com dupla diplomação. Então, tudo isso aí se consegue pelas viagens, pelos contatos. Vou te fazer uma pergunta, já finalizando, vou te fazer uma pergunta assim. Por que os grandes projetos não acontecem em Pelotas? Falta de planejamento? Não existe um escritório que possa montar isso e encaminhar e trazer recursos para o nosso município? Tu te referes à área educacional, assim, ou como? No geral. Bom, eu faço parte também indicado, olha a quantidade de coisas que eu estou metido, né? Mas são coisas assim que acabam se entrelaçando pela minha função, pelo meu cargo. Eu faço parte da diretoria do nosso Coreia Sul. Do Coreia Sul. Também indicado pelo IFSU, que tem cadeira. E ali no Coreia a gente vivencia bem isso, viu, Geraldo? Essa falta de projetos. Na realidade existem muitos projetos, mas como é o Coreia do Sul, ele tem toda a região. Mas focando só em Pelotas, o que acontece? Os projetos existem. O grande problema, assim, no meu entendimento, além da falta de dinheiro, que isso é algo perene, né, que não dá para ficar culpando o meu ser, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Bom, mas não é só isso. Eu acho, e a gente tenta trabalhar nessa linha, eu acho que a região precisa ser mais agressiva, ela precisa ser mais consolidada nas suas políticas locais e buscar esses investimentos focados exatamente numa condição de região. Não dá mais para pensar só em Pelotas. Trabalhar em bloco. Até porque pela falta de representatividade isso é muito forte. Agora, tu vê, depois, Pelotas é uma cidade que já teve 3 deputados, acho que até 4 em legislaturas por várias vezes. Sim. Um deles foi, então, o senhor Ariel Alcântara, doutor Ariel Alcântara, que foi meu sogro, falecido, né? E eu pude conviver muito ali, vendo as coisas acontecer. Tinha o senhor Ari, tinha o Chiarelli, tinha o Getúlio, o Irajá, o Lélio, os que eu lembro assim, Pegoraro, que estavam sempre na mesma, no mínimo 3. O Chiarelli, que depois foi senador, ministro da Educação, no mínimo 3 na legislatura. Pelas ficou anos sem representatividade. É verdade. Quando o Marrone assumiu e depois o Chiarelli, o Mateu, infelizmente, eles iam de suplência, foi por pouco tempo. Né? O Nelsinho também. O Nelson Harter também, que foi na suplência. Né? Então o que acontece? É aquilo que eu estava falando em relação aos contatos lá. Se tu não, agora hoje nós temos o Daniel, né? Mas o Daniel está chegando ainda. Aprendendo, entrando também num momento difícil que o parlamento está vivendo, né? E eu sempre dizia para o pessoal lá em Brasília, quando ia comigo, queriam conhecer, eu gostava de ir lá ver as sessões, não adianta ficar criticando esses 513 caras que estão ali, e mulheres, foram todos eleitos, ninguém foi sorteado. Não adianta debochar do fulano ali, que ele fez 200 mil votos. Então o que eu acho? E eu vivi isso também em relação ao IFSU.
No norte do estado, mesmo no centro do estado, a cultura é um pouco diferente. Os investimentos, quando vêm para a região, todos os partidos, todos os políticos, todas as lideranças, eles se unem em torno daquele projeto. Né? E se é bom para a cidade, se vai gerar emprego, se isso vai trazer desenvolvimento, vamos encampar, não interessa qual é o partido, qual é a minha ideologia, é para a cidade. Eu noto ainda, aqui na Zona Sul e lá no colégio, a gente tem lutado muito para que isso se desfaça, particularidades, quer dizer, eu vou citar nomes assim só por citar, por exemplo, né, aí querem um investimento para Turuçu, querem investimento para Pelotas, querem investimento para Rio Grande, querem investimento para Campo Sul, querem investimento para Arroio do Paraná. Não dá. Não tem dinheiro para tudo isso. Não tem como atender. Tem que ter projetos regionalizados de cunho e de ação estruturante para todos, tá entendendo? Não pode ter essas bobagens. Há um tempo atrás houve uma discussão, uma sugestão, eu lembro de ter participado até de reuniões, de se fazer um novo aeroporto internacional, mas que não tenha só nome internacional, que realmente fosse um aeroporto de potencial, de grandes potencialidades, com potencial turístico, potencial de realmente trazer. Aí, estudo de caso, etc. e tal, se nota que o melhor lugar seria no Povo Novo, que ficaria entre Pelotas, Rio Grande, 25 quilômetros. Aí já começa, não, mas aí o aeroporto vai ficar Rio Grande, não vai ser em Pelotas, sabe esse tipo de coisinha? Aí vem uma fábrica se instalar aqui, aí, mas eu não sei porque é lá isso, porque é aquilo. Quer dizer, existe um ranço aqui na região, desculpa a expressão, pai da criança, né? No sentido que tem que ser assim, ó, tem que ser para nós, naquele lugar, tem que ser o fulano que trouxe, e isso nos atrapalha. Como eu estava te dizendo, em relação até ao IFSU, eu posso dar um depoimento agora, talvez nem todos lembrem, um pouco saibam. Quando se criou os organismos institucionais dos institutos federais, a partir dos Cefetes, escolas técnicas existentes, a nossa era a maior de todas, a primeira, a pioneira, a que tinha mais aluno, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, mais curso, mais tudo. Então, era justo que o nome do nosso instituto fosse Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que nós pudéssemos trazer do corpo da instituição o nome do Estado. Isto foi posto para mim que seria possível apenas se a reitoria ficasse na capital, para ter o direito ao nome do Estado. Não quisemos, obviamente, não íamos tirar de Pelotas essa administração e tal. O protagonismo, no caso. O protagonismo. E não pudemos receber o nome do Rio Grande do Sul. Observa só, quando foi para a plenária a aprovação da lei da criação dos institutos, deputados da região da Serra, reunidos de partidos distintos, convenceram a levar para Bento Gonçalves o nome de Rio Grande do Sul. Então, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul tem essa responsabilidade. Então, eu acho importante a criação de um escritório de representatividade, algo que fizesse a intermediação política, institucional entre os municípios da Zona Sul, que já existe a própria instituição, juntando CORED, Aliança dos Municípios, e que pudesse, através desse escritório, vamos chamar assim, realmente levar aqueles projetos que são prioritários, que tenham condições de ser aprovados, que tenham condições técnicas e que tenham, acima de tudo, um cunho regional de utilização para todos. Essa é a minha opinião. E eu acho que nós estamos atrasados ainda nessa perspectiva. Tá certo, mas eu acho que o caminho é esse mesmo, Brant. Meus parabéns. Eu penso assim. Tens uma bela história de vida e a gente está aí, né? 2020 está chegando. Novidades não? Pois é, 2020... Está sem partido, né? Eu estou sem partido. Atualmente estou sem partido. Eu sou um ente político. Eu sou, acho que todos somos, né? Alguns de uma forma um pouco mais contundente, oferecendo seu nome, oferecendo seu trabalho. Outros trabalhando, digamos assim, mais em bastidores, enfim. Mas eu acredito que todo cidadão é um ente político. E convoco sempre, né, que as pessoas do bem, as pessoas que
que realmente desejam uma política de boa qualidade, a boa política, porque também sem política não se faz nada. Exatamente. É um erro dizer que eu nossa odeio política, eu odeio político, eu odeio, não quero saber, porque cada vez que tu diz eu odeio político, eu odeio política e não quero saber, tu está ajudando a um corrupto, a um safado vir e aproveitar aquele espaço, porque não existe espaço vazio. Ou estou eu, ou estás tu. Ou é ruim ou é bom. Ou é um ou outro. Se não tem, alguém vai, se não vou eu, não vai tu, alguém vai lá e toma conta, entende? Então eu não gosto desse discurso. Só que eu percebo que as pessoas, muitas vezes também do bem, que gostariam de pertencer a essa, digamos assim, esse quadro de pessoas que querem a boa política, muitas vezes não tem oportunidade, porque os partidos se adonam, ou acabam tendo alguns donos, os partidos eles têm suas preferências, enfim. Mas o ano de 2020 está aí, eu nunca escondi de ninguém que eu sempre quis ter um cargo político, não cargo pelo cargo, mas para poder fazer o que eu já faço com mandato, que é diferente. Uma coisa é tu poder fazer uma série de ações, inclusive de implementação regional, na cidade, nas pessoas, nas instituições, sendo uma pessoa conhecida, uma pessoa que tem acesso, uma pessoa que tem contato, enfim. Outra coisa é tu fazer tudo isso com mandato, porque aí tu realmente, tu vai lá e tu chancela aquilo ali. Então eu tenho vontade, não me decidi ainda o que fazer, não me decidi qual partido, mas pretendo no ano que vem colocar o meu nome à disposição e aquele partido que achar, que obviamente que eu também me identifico, né, com seus projetos seus projetos políticos, as suas ideias, que achar ou que gostaria de contar comigo, que eu pudesse colaborar dentro dessa linha, né, de ação da boa política e pudesse implementar ideias ou processos que eu acumulei ao longo da vida, né, com essa experiência administrativa, eu converso sem problema nenhum e depois a gente vê o que vai acontecer. Eu não tenho essa ansiedade, nem tampouco essa vaidade de querer ser isso ou aquilo. Posso não ser nada, posso apenas ajudar, posso apenas tentar me inserir no processo, mas eu tenho que saber com quem, o que e onde. Só isso. Tá, Sérgio, conversamos com o Brode, uma bela figura, bela história. Sabe pouco, muito obrigado. Sabe pouco ele, né? É verdade. Parece pouco. Obrigado, Geraldo, pelo convite. Mais uma vez, desculpa eu não poder ter vindo antes. E também um abraço ao Sérgio, que conheci o nosso grande locutor. Parabéns, Sérgio, aí pelo teu trabalho. E dizer que estou à disposição, quando tu quiser bater um papo também, lá no IFSU, conhecer, enfim. Isso é engraçado. À disposição, eu sei. Edificações. Tu é um do nosso. E um bom dia a todos, né? Vamos curtir esse friozinho aí, uma boa semana para todo mundo, com muita paz, né? Que isso é o que interessa, muita saúde. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado, Brode. Muito bem, no meio total, o Geraldo conversa.